Olá, adolescentes! Sejam muito bem-vindos a mais uma lição. Eu sou a Evelyn Gessner e eu estou aqui com a Esther. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre Daniel 11. Vocês viram na lição passada que Daniel 11 tem muitos eventos. E assim, a gente já combinou que a gente gosta de fofoca e Daniel 11 é cheio de fofoca. Acontecimentos que aconteceram lá na história e a gente pode estudar a lição daquele pessoal para não cometer os mesmos erros. Na nossa lição, nós temos o texto-chave, que é Daniel 11, no verso 32, que diz o seguinte: com lisonjas corromperá aqueles que tiveram violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Realmente é um texto poderoso, porque aqui fala que o povo de Deus é aquele que será caracterizado pela sua firmeza em relação aos princípios. E no Pense Nisso, nós temos um comentário da Tia White dizendo o seguinte: são essas grandes verdades que velhos e jovens precisam aprender. Precisamos estudar a realização do propósito de Deus na história das nações e na revelação dos eventos por vir, para que possamos estimar em seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis. Para que possamos aprender qual é o verdadeiro objetivo da vida, para que, vendo as questões do tempo à luz da eternidade, possamos colocá-las em uso mais verdadeiro e nobre. E olha só que interessante, falando sobre coisas invisíveis, a nossa lição inicia no primeiro tópico, Deus ama detalhes, falando justamente de uma coisa tão pequenininha que a gente nem consegue ver, são as moléculas. O importante da gente estudar esses detalhes da criação divina é entender que Deus é um Deus que ama detalhes. Então ele fez essas moléculas, aqui a lição traz que as moléculas, para a gente entender o quão pequenininhas elas são, seriam o mesmo do que derramar 1 litro de água dentro do oceano. 1 litro de água dentro do oceano faz nada. E é basicamente isso que uma molécula é em comparação com o resto do mundo. Então, se Deus tomou o tempo de fazer essa moléculazinha, com certeza Ele teve tempo para fazer outras coisas, inclusive nos revelar o futuro. Vamos desvendar esse enigma, Esther? Sim. Então vamos lá. Chegamos no quarto reino. Esther, por que o quarto reino é tão terrível? Porque ele tinha os pontos fortes de cada reino. O quarto reino sucedeu os outros 3. Então, por exemplo, a Babilônia tinha um sistema falso de religião. O quarto reino também. A Medopérsia tinha um governo ditatorial. Eles eram conhecidos pela sua crueldade. E esse quarto reino também era cruel. E a Grécia era conhecida pela sua cultura intelectual. E esse reino também. Então ele era terrível porque ele juntava os pontos fortes, as coisas mais terríveis de cada um, tudo só nele. Por isso ele era descrito por aquele outro animal também, aquele animal terrível e espantoso. Mas agora, Esther, a gente já sabe que o quarto reino era Roma pagã. Agora vamos para a pergunta B. Como Daniel descreve a obra de Roma pagã e como foi o seu cumprimento na história? Ele escreve que era terrível. Terrível. O que acontece? Roma estava se estabelecendo ainda. Então, no começo, ela só estava pedindo impostos muito pesados, né? Porque pagando bem que mal tem. E aí, também além dos impostos, ela pedia soldados. Só que nesse momento, tinha um rei, o Antíoco, lembra? Na verdade, o Antíoco tentou se livrar dos Ptolomeus, ele conseguiu, só que ele achou que ele estava muito forte e aproveitou e foi lutar contra o que estava parecendo uma nação não tão perigosa que era Roma. E aí, quando ele atacou Roma, a Roma conseguiu vencer ele na batalha. E então, quando ela derrotou ele em 168 a.C., ela acabou com o reino grego, o que tinha restado as sobrazinhas do reino grego, e se estabeleceu como rainha do norte. Como a gente viu, nessa profecia de Daniel 11, existe o rei do norte e o rei do sul. E ao longo da história, esse título vai mudando de imperador, de reino, mas ele se refere à localização geográfica. Então, quem estiver mandando naquele pedaço é quem tem esse título, quem recebe o título de rei do sul e rei do norte. E quando Roma venceu o Antíoco, que era o resto do reino grego, então Roma se tornou
o rei ou a rainha do norte. Mas aqui ela tinha se estabelecido como rainha do norte. No nosso próximo tópico, o líder do Império Romano, que é o nosso segundo tópico, a gente vê como ela conseguiu atingir um dos seus ápices como império. Uma vez que Roma se estabeleceu como rainha do norte, nós temos o surgimento então do Império Romano. Mas ele ainda estava meio devagar e ele precisou da ajuda de um dos imperadores para atingir o ápice realmente do poder romano. Esther, quem a Bíblia apresenta como o próximo imperador a entrar em cena? Apresenta Júlio César. Júlio César era um homem muito inteligente, um excelente estrategista e ele fez várias conquistas. Inclusive aqui nos versos a gente tem um pouco do trajeto dele na sua carreira militar. Então, primeiramente, a gente precisa lembrar que ele derrotou completamente tudo que restava do Império Grego. Ele acabou. Só que ele foi inteligente e pegou o melhor. Vocês lembram que o quarto reino era terrível porque ele pegou os pontos mais fortes de cada reino. E quando ele viu que a cultura grega, ele falou, eu não vou destruir isso, eu vou me apropriar disso. E então ele se adonou da cultura grega. Só que ele não trabalhava sozinho. Ele tinha vários generais, um deles era Pompeu. E é importante a gente entender isso porque no verso 16 de Daniel 11, a gente vê uma coisa interessante. Inclusive aqui Daniel usa uma expressão chamada a Terra Gloriosa. O que é a Terra Gloriosa, Esther? Ela significa Jerusalém. Jerusalém. Então o que acontece? Júlio César enviou um de seus generais, o Pompeu, para conquistar Israel, ou seja, conquistar Jerusalém. Pompeu era um homem muito nobre, de um caráter realmente diferente do esperado. E ele tinha decidido e dado a ordem a todos os seus soldados para não destruir Jerusalém. O templo não deveria ser tocado. Só que um soldado, no meio da noite, atrevido, jogou uma flecha com fogo e ela aterrissou no meio do templo. E quando os outros soldados viram que a flecha tinha aterrissado ali, todo mundo começou a destruição e eles ficaram sem ordem. Então eles começaram a destruir toda Jerusalém. E isso, apesar de ter sido um desrespeito à ordem de Pompeu, na verdade foi o cumprimento da profecia que já tinha sido feita da completa destruição de Jerusalém. Depois de que Júlio César conquistou Jerusalém através de Pompeu, ele foi se estabelecendo cada vez mais e ele chegou até o Egito. No Egito, ele conheceu a famosa Cleópatra. E a Cleópatra, ela tinha os seus poderes, ela soube seduzir César e usá-lo para os seus próprios objetivos. Depois que ele conheceu Cleópatra e ficou um tempo no Egito, no verso 18, a gente já vê que ele partiu para a costa norte da África. E ali ele conquistou tudo o que ele viu. Foi por isso que ele mandou uma mensagem que ficou muito famosa, porque realmente ela era icônica, que ele disse o seguinte: vim, vi e venci. Ele estava falando que não tinha nada que impediria ele de conquistar os seus objetivos. E aí ele foi subindo, e quem estava perto dele começou a ficar incomodado, sabe? Inclusive, e a gente já vê no verso 19 o cumprimento dessa profecia, porque algumas das pessoas mais próximas dele se juntaram e fizeram um complô para eliminá-lo. Inclusive um dos seus melhores amigos, Brutus. Então, numa das reuniões dele com os seus liderados, depois de um certo sinal, se levantaram e apunhalaram. Sabe aquela expressão de ser apunhalado pelas costas? Então, vem desse acontecimento, onde Brutus, o melhor amigo de César, um dos melhores amigos de César, o apunhalou. Não uma, não duas, não três, mas 23 vezes. Eu fico pensando, e inclusive foi registrado pela história, de que César percebeu o que estava acontecendo, né? A sua morte não foi instantânea. E então ele olha para Brutus e fala a frase: até tu, Brutus? Muitas vezes a gente passa por situações parecidas à de César. Apesar da gente não ter todo o poder, reino e responsabilidade dele, às vezes nós somos apunhalados pelos nossos amigos. Eles nos deixam na mão, vão com outras pessoas, simplesmente nos traem a confiança. E isso é muito triste, porque por mais que a gente não passe pela dor física que César passou, passamos pela dor emocional. Se isso já aconteceu com você, eu sinto muito. E realmente isso não é uma situação legal.
Mas durante essa lição, a gente vai aprender de alguém que nunca vai fazer isso com você. Ele pode se tornar o seu melhor amigo e você pode confiar nele de que ele nunca vai te apunhalar pelas costas. Esther, embora Júlio César tenha sido um grande líder e conquistador de muitas nações, o que ele não conseguiu conquistar? Ele não conseguiu conquistar a si mesmo. Pois é, Júlio César tinha um temperamento, menino, nem te conto. E ele não conseguiu dominar isso. Daí o que adianta você ser grande e poderoso se você não consegue controlar a si mesmo? Por isso a gente precisa prestar atenção na maneira como a gente se porta, os nossos impulsos, o que a gente faz quando a gente está triste, quando a gente está com raiva. Porque essas coisas são o nosso temperamento em ação. A gente precisa ter domínio sobre as nossas atitudes. A gente não pode se deixar controlar sobre as nossas emoções. A gente pode permitir que elas apareçam, a gente pode processá-las, a gente pode deixar elas ali um tempinho, mas a gente não pode deixar elas nos controlar. Pelo contrário, nós precisamos controlá-las. E no nosso terceiro tópico, cumprindo o propósito de Deus, a gente vem a perceber como Deus, mesmo que todos esses impérios sejam fortes e poderosos, ainda está no controle de absolutamente tudo. Esther, conta pra gente, que imperador romano Deus levantou para fazer a mãe de seu filho viajar a fim de dar-lhe a luz em Belém? Foi César Augusto. César Augusto. Então, Júlio César foi apunhalado, né? Morreu, matado. E então, no seu lugar ficou seu sobrinho, porque ele não tinha filhos legítimos. Ele até tinha um filho com Cleópatra, mas ele não era legítimo. Então, para suceder ao trono, ele não era capacitado. E quem ficou no seu lugar foi Otávio, que quando ascendeu ao trono, trocou o seu nome para Augusto. César não é um nome, apesar de parecer, né? Era um título, era tipo rei ou imperador. Então, quando a gente fala César Augusto, a gente está falando rei Augusto. Então, César Augusto, quando chegou no trono, ele falou, eu preciso saber quantas pessoas eu estou liderando. E aí ele publicou o edital para um censo. E para que isso acontecesse, todo mundo precisava voltar aonde eles tinham nascido. E Maria e José precisaram fazer essa viagem. E então, eles voltaram para Belém de Judá, de acordo com a profecia. Para muita gente, parece que é simplesmente uma coincidência, um acaso. Mas para nós que estudamos as profecias, nós sabemos que tudo está a serviço da vontade do nosso Deus. O que significa que você não precisa ficar preocupado com o que acontece na sua vida. Porque se Deus tem uma vontade, um propósito para cumprir na sua vida, pode descansar. Pode acontecer o que for, Deus continua no comando. Ele comandou impérios. O que são os eventos da sua vida em comparação? Então não se preocupa, vai dar tudo certo. E então, Maria e José voltaram para Belém e ali nasceu o nosso Redentor. Bom, depois de César Augusto, teve uma outra pessoinha que assumiu o trono. Esther, que tipo de pessoa foi o próximo imperador de Roma? Foi Tibério. Tibério. E Tibério era gente boa, Esther? Ele era má. Ele era muito mau. As pessoas ficaram até felizes quando ele morreu. Esse era o nível de maldade dele. Mas, nesse mesmo verso aqui, tem uma outra pessoa que é mencionada. O príncipe da aliança. Quem é esse príncipe da aliança? É Cristo. É Cristo, é Jesus. A aliança se refere a um tratado que Deus fez lá no princípio. Sabe quando Adão e Eva caíram? Então, Deus fez um combinado. E por isso que Jesus recebe o título de príncipe da aliança. Essa aliança se cumpriria durante a sua vida aqui na terra. Inclusive, foi por isso que ele precisou morrer, para cumprir esse combinado por nós. Esther, quem foi o responsável por pregar Jesus Cristo na cruz? Foi os judeus, os romanos e a gente. Vocês perceberam que a Esther falou as coisas numa ordem específica? É porque essa ordem é importante. Quem quis matar a princípio Jesus foram os judeus. E eles fizeram um bocado de trambique paranauê para poder incriminar Jesus e finalmente tê-lo condenado. Mas eles não poderiam condenar a Jesus à morte. Somente quem poderia fazer isso
era os romanos. E por isso eles também são culpados pela morte de Jesus. Além de sentenciá-los à sua morte, eles também pregaram Jesus na cruz. Então, os judeus quiseram a morte de Jesus e fizeram de tudo para que isso acontecesse. Os romanos fizeram que isso realmente acontecesse, mas nós somos a causa de tudo isso ter acontecido. Porque se lá no início do Jardim do Éden, Adão e Eva tivessem sido fiéis, a gente não precisaria de tudo isso. Mas porque eles pecaram e a gente, por consequência, também pecou, Jesus precisou morrer. Porque só através do sangue é que existe remissão, ou seja, o apagamento dos pecados. Então, para que nós pudéssemos ser salvos, Jesus precisou morrer. É muito amor. No nosso quarto tópico, a gente vê o seguinte tópico: supremacia papal. O que acontece? O Império Romano teve o seu ápice e teve a sua queda, mas ele continuou. E aí, quando a Roma caiu, ela foi dividida. E um dos imperadores decidiu que ele ia mudar a capital de lugar. Esse homem era Constantino. E ele mudou a capital de Roma para Constantinopla. Mas quem que assumiu o controle de Roma? Foi bispo de Roma. Foi o bispo de Roma. Porque o que aconteceu? Por mais que Constantino tivesse mudado a capital para Constantinopla, todo mundo ainda ficava esperando as ideias, as leis, as decisões de Roma. E então, o bispo da igreja de Roma começou a perceber isso. E aí ele foi mandando de pouquinho em pouquinho e ele então percebeu que ele poderia assumir o poder ali. Só que ele era mais poderoso do que Júlio César, mesmo no ápice do Império Romano, porque César só tinha o poder político. Agora, o bispo de Roma, quem tinha o poder da igreja, tinha um poder não somente político, mas religioso. Ele mandava em muito mais áreas da vida das pessoas. E a gente tem toda essa história destrinchada aqui nos versos de Daniel 11 e também na explicação. Então, eu sugiro, se você é curioso igual eu, dá uma lidinha nisso aqui, porque realmente as explicações estão fenomenais. Agora, durante esse processo, surgiu então o papado, né? O Papa era o cabeça da Igreja de Roma, mas também de todas as igrejas dentro do Império. Esther, com a ascensão do papado, o mundo mudou para uma época que chamamos de Idade das Trevas. Como é que Daniel descreve esse tempo? Ele descreve que foi um tempo terrível. Realmente foi um momento muito triste aqui para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque durante esse tempo não tinha ninguém que pudesse controlar o poder da Igreja de Roma. Então, o que ela quisesse fazer, ela fazia, sem mais nem menos. E então, durante esse momento, ela começou a mudar as leis de Deus, e aqueles que falavam, poxa, mas isso está errado, eu não vou fazer isso, sofriam perseguição. E aqui na nota fala sobre os valdenses, os albigenses, os hussitas, os lollardos, todos esses foram pessoas, grupos de pessoas que estudaram a Bíblia e perceberam que o que a Igreja de Roma estava fazendo era errado. E por que a Igreja de Roma tinha tanto poder? Porque além de ter a união desses dois poderes políticos, ela começou a tirar a Bíblia do povo. Então ela falava que era muito complicado, que só quem era muito instruída que podia entender. E aí ela foi tirando e as pessoas foram parando de aprender a ler e escrever. Porque já não era mais tão importante ler a Bíblia, então já não era mais importante ler e escrever. E as pessoas foram ficando cada vez mais com menos conhecimento. Por isso que é chamado a Idade das Trevas, porque não tinha conhecimento. Você fica aí com vontade, com preguiça, melhor dizendo. Você fica com preguiça de fazer dever de casa, de estudar, de aprender, mas saiba que isso é uma proteção à sua liberdade, ao seu conhecimento. Sua liberdade não só política, mas a sua liberdade espiritual. Porque quando você aprende a ler, a escrever, a raciocinar, aquelas contas de matemática complicadas servem para você aprender a raciocinar. E então, quando você aprende tudo isso, você consegue entender a Bíblia de uma maneira muito melhor. E aí, por causa disso, você consegue entender qual é a verdadeira vontade de Deus. E então, você é livre. Mesmo
que ao seu redor ou no mundo físico você esteja passando por dificuldades, porque você tem o conhecimento da verdade, algo que ninguém pode tirar, você é livre. Não desperdice a sua oportunidade de ter o conhecimento da palavra de Deus. Se dedique aos estudos, porque tudo isso contribui para o seu próprio bem-estar, para que você realmente seja uma luz brilhando em meio das trevas, seja hoje na sua vida ou até no futuro. Esther, nosso quinto tópico, Deus está no controle. Perguntar nos diz o seguinte: o que vai acontecer no final? Fala que o reino será destruído. O reino do norte finalmente será destruído. Mas isso vai ser um processo. Primeiro ele vai se instalar em um lugar. Onde é que o rei do norte se instalará? Entre os mares, entre o belo Monte Santo. Aqui a gente chega numa parte da profecia que ainda não se cumpriu. Então a gente tem suposições do que isso significa. Mares a gente já sabe, porque a gente estudou lá no início, que significam povos. Então o reino do norte instalará os seus quartéis generais entre os povos. Mas ele é um pouquinho mais específico. Ele diz no belo Monte Santo. Muita gente acha que o belo Monte Santo é Jerusalém. Outras pessoas estudaram e elas acham que é uma outra coisa. Alguns dizem que é um terceiro templo, algumas até têm outras opções. Mas o importante é que ela vai se instalar em um lugar específico e ali começa a última batalha. Qual vai ser o fim do Reino do Norte? No enquanto ele chegará ao seu fim e ninguém socorrerá. A verdade é que o fim vai ser decisivo, vai ser definitivo. Quando o Reino do Norte for destruído, a gente nunca mais vai ter que lidar com ele. E aí nos leva para a nossa próxima pergunta. À medida que Babilônia e os outros impérios mundiais desaparecerem, Esther conta pra gente quem e o que mais também desaparecerá. Tudo o que não tem Deus por fundamento. Exatamente. Tudo o que não tem Deus por fundamento perecerá. Vocês viram que Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, todos esses impérios foram impérios magnânimos. Eram impérios poderosos e muito bonitos, mas eles não tinham a palavra de Deus como fundamento. E é isso que vai acontecer com Roma também, porque ela escolheu se distanciar da vontade de Deus. Mas olha, o verso de 1 Pedro 1:24 diz que toda a relva, toda a flor da relva vai murchar. Porque a nossa glória, como seres humanos, é muito pequenininho. A gente acha que a gente é dono do próprio nariz, manda e desmanda em tudo. Mas a verdade é que só Deus é eterno. Só que você pode participar dessa eternidade, se você quiser. Se você quiser se aproximar de Jesus e fazer diferente desses outros impérios que viraram as costas para Jesus, você pode participar da eternidade com Jesus. E você pode ver as coisas que estão prometidas àqueles que serão fiéis. O nosso convite, o meu e da Esther, é que você faça parte dessa eternidade. E aí a gente se encontra lá. Inclusive, a gente se encontra lá e também na nossa próxima lição. Foi um prazer te ter conosco. Até a próxima.